Fala, meus meninos, beleza? Tranquilo? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Espero que tenham ido bem na prova, né? Foi ontem e espero que tenham ido bem, né? Tranquilão, tenham corrido tudo tranquilo. E no mais é isso. Vamos continuar porque o treino para. Vamos falar outra coisa. Vamos lá. Queridos, a gente está falando sobre independência do Brasil e a gente vai continuar a falar sobre isso. A partir de agora a gente vai falar muito sobre o Brasil, né? E uma parte fantástica, cara. Brasil Império é fantástico. É bem legal da gente estudar e a gente compreender como que foi a formação desse país mesmo, né? Na realidade. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. É interessante a gente parar para pensar que o 7 de setembro ele não foi tão simbólico como foi ao longo da história, né? O engraçado é que o dia, com o 1º de dezembro de 1822, é conhecido como uma grande data porque foi quando Dom Pedro I foi aclamado, né? Foi coroado, melhor dizendo, como imperador do Brasil. E aí, galera, agora que o Brasil é independente, ele precisa de algumas coisas, algumas paradas precisam ser resolvidas para reconhecê-lo como um Estado de fato. Uma delas, reconhecimento estrangeiro, o reconhecimento internacional, a criação de uma Constituição para o Brasil, tá bom? E aí, a gente vai ver isso já já. Mas uma das coisas que é mais legal da gente trabalhar, muitas pessoas dizem assim, cara, no Brasil nunca houve guerra, nunca houve luta pela sua independência. O Brasil simplesmente comprou sua independência com Dom João VI, entregando para lá o país para o seu filho Dom Pedro I. Mas não é bem isso não, tá? Isso daí foi bem complicado. Primeiro, Portugal não aceitou muito bem. Algumas províncias também não quiseram aceitar muito bem essa independência do Brasil. Portanto, teve luta sim. Ocorreram diversas lutas no Brasil. Na Bahia, por exemplo, teve a Batalha de Pirajá. No Piauí, eu vou ter batalhas. No Ceará, eu vou ter a Batalha do Genipapo. No Pará, eu vou ter também batalhas. Então, o que não faltam são batalhas, lutas contra forças portuguesas ou contra uma elite ou uma oligarquia que pretendia se manter preso a Portugal. Uma dessas batalhas tem um dos grandes heróis da história brasileira, né? Que é a Maria Quitéria. Maria Quitéria, uma mulher, filha de um dos fazendeiros que estavam à frente da luta pela independência, lutou pela independência do Brasil, ao lado do seu pai. O mais interessante é que ela pegou o uniforme, se não me engano, do seu irmão, do seu cunhado, e começou a participar das batalhas. Só que em um dado momento, Maria Quitéria, figura extremamente legal da nossa história, ela passou a usar saias por cima do uniforme. Bom, isso é um ato de uma mulher empoderada, né? Um ato feminista, assim por dizer, e um ato muito legal da gente compreender que ela deixa muito claro, eu sou uma mulher, o uso da saia ela está querendo dizer isso. Eu sou uma mulher e eu estou aqui no meio da batalha, eu não tenho medo, eu não sou frágil, e teve o seu devido reconhecimento, né? Maria Quitéria, ela é uma heroína brasileira. Então, batalhas não deixaram de existir. Foram bem violentas. A Batalha do Genipapo, por exemplo, foi uma coisa horrível. A Batalha do Genipapo ocorreu no Ceará. A Batalha do Genipapo, os caras que lutavam pela independência do Brasil lutavam com arma branca ou arma de fogo roubada dos seus adversários ou que morriam e eles se acabavam pegando. As baixas foram significativas, tá? Mas a luta continua no Maranhão e eles conseguem então vencer as batalhas que se seguiram. No Pará também conseguiram vencer essas batalhas. Massa! O Brasil lutou pela sua independência. Agora, é necessário que outros países reconheçam a independência do Brasil. Certo? Por quê? Simples. Acordos políticos.
acordos econômicos, acordos militares. É necessário. Vamos pensar aqui comigo. Digamos que o Brasil, nós vimos, Dom João VI simplesmente deixou o Banco do Brasil à míngua, sem dinheiro, quase sem nenhum dinheiro. Digamos que o Brasil precisa pegar um empréstimo. Ele vai lá e fala assim, ó, chega na Inglaterra, pô, tem como tu me arrumar um empréstimo? A Inglaterra vai falar, pô, Dom, Pedrão, tem jeito não. Primeiro, para te dar um empréstimo, tem que falar com Dom João, teu pai, porque teu pai é meu aliado. Se eu fizer algum acordo com você aqui, teu pai pode ficar mal comigo, sabe? E gerar um mal-estar. Então, resolve primeiro com teu pai. Digamos, o Brasil é invadido, sei lá, pela Bolívia. Precisa de exército. Chega lá pra Áustria. Pô, Áustria, manda aí uns malucos doidos aí pra lutar com os caras. Pô, Pedrão, difícil. Dom João vai ficar bravo com isso. Converse primeiro com teu pai. Ou seja, ter o reconhecimento internacional, ter o devido reconhecimento internacional, era muito importante para que o Brasil pudesse ter alianças militares, laços políticos, acordos comerciais, era de extrema importância. Bom, qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Pesquisem, não vou dizer, me digam aí depois no chat qual é esse país que reconheceu primeiramente a independência do Brasil. Bom, a partir de 25, a Inglaterra começa a pressionar Portugal para reconhecer a emancipação do Brasil. Qual a importância da Inglaterra reconhecer a emancipação do Brasil? Simples. A partir do momento que Dom João voltou para Portugal, as relações entre Inglaterra e Dom João voltaram a ser com Portugal. Portugal não reconhecia a independência do Brasil. Portanto, ingleses não poderiam mais vir novamente para os portos brasileiros. E nós vimos que a Inglaterra lucrava muito com isso. Muito mesmo. Então, a Inglaterra começa a exigir um monte de coisa. E a partir daí, velho, a gente vai ver uma das maiores atrocidades da história do nosso país. Bom, Portugal falou assim, eu reconheço a independência do Brasil, mas eu quero o pagamento de 2 milhões de libras, 2 milhões de libras em 1825. Não preciso dizer que isso devia ser muito dinheiro. Outra coisa que Dom João exigiu, o título honorário de imperador do Brasil. Outra coisa que Dom João exigiu, o compromisso de não aceitar a adesão ao Brasil de nenhuma colônia portuguesa na África. Ou seja, o Brasil não teria controle sobre nenhuma colônia portuguesa no continente africano. O Brasil não teria nenhum poder sobre essas colônias. Aí a gente vai ver uma situação que é muito doida. O Brasil não tem dinheiro, nós estamos vendo isso. É legal a gente também ver, tá? O Brasil gastou muito dinheiro nessas batalhas de independência. Por quê? Não tinha exército. Portanto, precisava contratar mercenário. Contrataram da Inglaterra. Dinheiro está faltando. Como que então o Brasil vai resolver esse problema? Olha só. O Brasil vai pegar empréstimo com a Inglaterra. Os 2 milhões de libras vão ser retirados de um banco inglês, de banqueiros ingleses. A Inglaterra exige que, para emprestar o dinheiro, o Brasil renove por mais 15 anos a cláusula do tratado lá de 1810, o Tratado de Comércio, Aliança e Amizade. Lembra que esse tratado estabelecia que os produtos ingleses tivessem 15% de impostos, os portugueses 16%, os
e os demais países 24%, a Inglaterra exige isso, que os produtos ingleses continuem apenas com 15% de impostos. E uma outra coisa que ficou que a Inglaterra exigiu, a extinção do tráfico de escravos no prazo de 3 anos. Mais tarde vocês vão entender por que a Inglaterra quis isso. Bom, o Brasil, ok, aceita as exigências da Inglaterra. Primeira coisa, pegou o dinheiro, os 2 milhões, e entregou na mão de Dom João. Mas Portugal tinha tanta dívida com a Inglaterra que o dinheiro foi devolvido para os ingleses. Cara, português fazendo negócio ficou muito bizarro isso, né? Olha só. Dom Pedro pegou 2 milhões de bancos ingleses. Falou assim, papai, o dinheiro tá aqui, pode vir pegar. Dom João falou assim, ó, fala para a Inglaterra bater na dívida que a gente tem com eles. Na prática, o dinheiro nem saiu dos bancos ingleses. Na prática foi isso. Quem se lascou com isso tudo? A gente. Ficamos com uma dívida. O Brasil já nasce com uma dívida externa. 1825, Brasil, dívida externa. Certo? A questão de... Como é que é o nome? Da questão do fim da escravidão. Eu falei para vocês, Dom Pedro I aceitou. Falou assim, não, em 3 anos a gente acaba com a escravidão no Brasil. Qual foi a medida? E nós sabemos que isso não aconteceu. A escravidão no Brasil só vai acabar em 1888. 1825 está muito longe de 1888. 1828 está muito longe de 1888. O que Dom Pedro I então fez? Dom Pedro I começou a quebrar os portos onde entravam africanos escravizados, ou a mudá-los. Por exemplo, o maior porto, o porto que mais entrou escravo no mundo, foi o Cais de Valongo, lá no Rio de Janeiro, na zona portuária do Rio. Esse porto, ele quebrou e criou o Porto da Imperatriz, em homenagem à sua esposa. O legal de ver isso é que, uma curiosidade, eu lembrei, esse porto foi descoberto nas obras para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Eles foram quebrando a zona portuária e eles encontraram vestígio do Cais de Valongo lá. Aí, qual foi a solução que os escravistas encontraram no Brasil? Eles foram criando portos alternativos, ou também portos, como é que pode dizer, clandestinos. Um exemplo, se o porto de Salvador está fechado, eu vou criar um porto, por exemplo, não sei se aconteceu, em Ilhéus. Eu vou tirar o porto de Recife e vou colocar lá em Porto de Galinhas. Dizem que esse nome, se eu não me engano, não sei se também é verdade, procurem também para mim se puder, que dizem que é o Porto de Galinhas da Angola, por isso esse nome, né? Porque chegavam escravos de Angola para aquela região. Ou seja, era o que ele chamava de lei para inglês ver. Essa expressão é muito comum no Brasil. Isso é lei para inglês ver, porque é lei que não vale. A lei não deixou de existir a escravidão no Brasil e Dom Pedro I, sim, tapava os olhos para o que acontecia. Os escravos continuavam entrando por portos, só que agora alternativos. Bom, beleza. Portugal reconheceu a independência do Brasil, logo depois a Inglaterra. Portugal, no mesmo dia que reconheceu a independência do Brasil, a Inglaterra também reconheceu. E aí, uma porrada de nação começou a reconhecer a independência do Brasil. Ok, eu tenho reconhecimento estrangeiro. Agora me falta formar um Estado. Um Estado é formado por algumas coisas. Dentre elas, uma Constituição, um espaço geográfico e algumas questões, como por exemplo a língua, questões culturais que marcam um país, um Estado. E o Brasil começou então a produzir uma Constituição.
Dom Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte, deputados brasileiros se reúnem para elaborar uma Constituição. O projeto da Constituição de Antônio Carlos de Andrade e Silva, irmão do José Bonifácio, tinha uma ideia de fazer uma Constituição bem diferente do que ela existiu. A Constituição, ela começou a ser feita em 1823. Dentre as coisas que estavam estabelecidas nessa Assembleia Constituinte, o imperador não podia dissolver a Assembleia, ou seja, Câmara dos Deputados e Senados. Os senadores seriam indicados pelo imperador a partir de uma lista tríplice eleita em cada província. Para ser eleitor, era preciso ter uma renda mínima equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Galera, aqui vem um ponto bem interessante. Eu tenho um senso, né? Eu estabeleço um limite. Só quem pode participar do processo eleitoral no Brasil é quem tem uma renda mínima equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Galera, quando eu faço isso, eu vou excluir boa parte da população. Boa parte mesmo. A galera não tinha dinheiro para isso. Tanto que essa Constituição ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, tá bom? Um grande exemplo é isso daí. Os estrangeiros não podiam se candidatar aos cargos de deputado ou senador. O artigo visava afastar do poder os portugueses. Ou seja, o sentimento de brasilidade começa a aflorar. Portugueses não devem participar. Aí o que aconteceu? Dom Pedro I ficou um bocado perturbado com essa Constituição. Primeiro, ele não teria plenos poderes. Já começa daí. Por quê? Ele não tinha poder de dissolver uma Assembleia, um Congresso, vamos colocar assim, a Câmara dos Deputados e o Senado. Ele não governaria de maneira absoluta. Se ele não pode fechar esses negócios, esses dois órgãos, isso significa que ele teria que acatar alguma das ordens estabelecidas ali. Outra coisa, excluía os portugueses, a base aliada de Dom Pedro I. Os brasileiros queriam um governo para eles. Dom Pedro ficou extremamente aperreado com isso e, durante muitas horas, atravessando a madrugada, debatendo, esse episódio ficou até conhecido como a Noite da Agonia. Dom Pedro I, na manhã seguinte, decidiu tomar uma medida extrema. Ele cancelou a Assembleia Constituinte. Ele falou: a Assembleia Constituinte está dissolvida. Mandou prender os deputados, certo? Entre os quais estava o Andrada, certo? E ele criou a Constituição de 1824. E aí o mais legal é que a gente tem que entender como é que funciona isso. Constituições outorgadas são constituições que são de cima para baixo. Ou seja, ela não é feita por uma Assembleia Constituinte, ela não é feita por uma população. A Constituição outorgada, ela é estabelecida de cima para baixo. Um presidente, um imperador, um rei, ele fala assim, essa é a Constituição, pronto, acabou. E a população aceita. Constituições promulgadas são constituições geralmente que têm tendências a serem mais abertas, que são mais democráticas, porque o povo debate as coisas. Um grupo tal vê aí, por exemplo, a Constituição de 88, a última do Brasil, muito legal esse ponto, que, por exemplo, vários grupos foram ao Congresso e os parlamentares ouviam e falavam assim, não esquece de colocar esse grupo está lutando por tal direito, então coloca na Constituição. Uma Constituição promulgada, ela é muito aberta. A Constituição de 1988, a última do Brasil, é uma Constituição promulgada. A Constituição de 1824, do Brasil, é uma Constituição outorgada. O imperador dissolveu a Assembleia Constituinte e ele fez a sua
Constituição. E o mais interessante é, a Constituição de 1824 dava plenos poderes a Dom Pedro I. Por exemplo, ele dividiu o Estado em 4. Geralmente se divide em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Dom Pedro I estabeleceu que o Brasil teria 4 poderes. O poder executivo, o imperador e seus ministros, né? O poder legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, o poder judiciário e, por último, o poder moderador. Cara, o poder moderador é uma coisa exclusiva do imperador. Ninguém tinha poder moderador a não ser ele. E o poder moderador permitia ao imperador de colocar-se acima dos outros. Vamos dar um exemplo bem legal da gente entender? Deputados que começam a votar projetos ou a elaborar projetos de lei que sejam, por exemplo, para limitar o poder do imperador. Dom Pedro I tinha o poder de ou dissolver a Câmara dos Deputados ou de retirar esse deputado de lá. Plenos poderes a ele. A Constituição de Dom Pedro I é uma Constituição extremamente limitada. Limitada no sentido de que ela limitava a pouquíssimos grupos. Por exemplo, quem podia votar no Brasil? Não apenas quem tinha uma quantidade de mandioca, mas, por exemplo, quem tinha uma renda mínima anual de 100 mil réis. A grande maioria da população do Brasil não tinha isso. Aí, por exemplo, quando a gente pergunta assim, mas professor, e se um negro, no caso, tivesse uma renda anual disso, de 100 mil réis, ele poderia votar? Votar, sim. Porém, ele não podia ser eleito, nem se ele tivesse a renda necessária. Portanto, era quase impossível participar do processo político brasileiro. E é isso, galera. Próxima aula, a gente vai continuar falando sobre o processo, né, da independência do Brasil e como vai acabar o governo de Dom Pedro I. As razões que levam Dom Pedro I a deixar de ser imperador do Brasil. Beleza, meninos? Um abraço, beijo e tchau, tchau.